Começando mais um Papo no Cardápio, hoje com uma presença muito especial, o Dr. Eduardo Rolo. Seja bem-vindo no programa Sabor Brasil, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, Helder. Muito obrigado mesmo. É muito bom saber que existe um especialista na odontologia do sono. Não entendeu muito bem o que é isso? Quer entender? Então, confira essa entrevista, com certeza você vai gostar. Antes eu quero falar um pouquinho, doutor, sobre o local onde nós estamos. Claro. É um lugar muito gostoso, que chama Pizza Balcão. Pizza Balcão fica aqui na frente do Boulevard Shopping. Você não conhece? Venha conhecer você com toda a sua família, não vai se arrepender. Aqui na Pizza Balcão tem uma especialidade diferente, que é a pizza em pedaço. Então a gente está acostumado a ir na pizzaria e comer aquela pizza enorme para a família toda. Aqui dá para pedir a pizza inteira também, mas às vezes a gente quer comer um pedaço, 2 pedaços, né? Tem gente que não gosta de comer tantos pedaços assim, né? Eu quando vou no rodízio quero comer um monte, mas tem gente que já é mais, né, cuidadosa, come 1, 2 pedaços. Vem aqui na Pizza Balcão que eles servem por pedaço. E é aquele pedaço caprichado. Não tem nada de economia. É bem caprichado e com certeza você vai gostar. Tem muitas especialidades aqui. Massa integral para aquele pessoal que gosta de cuidar, né, da saúde. Hoje está na moda. Tá na moda. Né? Tudo que é integral. O pessoal gosta também de procurar essas opções. Tem aqui também. E olha, tem uma novidade que é esse potinho de pimenta. A pimenta vai bem em toda a alimentação, né? O pessoal gosta de dar aquele tempero a mais. Essa pimentinha aqui, ó, é vendida aqui na Pizza Balcão. Quer levar para casa, você pode comprar. Excelente. E ó, esses copos personalizados também podem fazer parte da sua coleção. Legal, né? Muito legal. Aí a gente toma uma água e leva o copo para casa para fazer uma coleção legal e ter uma lembrança aqui da Pizza Balcão. Então venha conhecer, ótima localização, né? Todo mundo vem aí no Boulevard, vê a Pizza Balcão. Aqui ó, é climatizado, gostoso, ambiente agradável, e é nesse ambiente que nós vamos conversar com o Dr. Eduardo Rolo, que por sinal já deu uma entrevista lá no Jô Soares, se eu não me engano. Verdade. Foi em 2010, é isso? É isso mesmo, 2010, é. Legal. E o convite surgiu justamente por esse assunto que relaciona, né, a sua profissão como cirurgião dentista com o ronco. Então eu quero primeiro saber qual que é a relação, né, que existe entre essa parte, né, de cirurgião dentista, essa parte que mexe com os dentes, com o ronco. Bom, Helder, primeiro completando aí o agradecimento inicial nesse lugar agradável que é a Pizza Balcão, né, que dá uma fominha já na gente, né? Depois a gente vai experimentar também. Sem dúvida, né? A ideia é muito fantástica dessa pizza de fatia, muito legal realmente. Bom, a história começa da seguinte maneira. Na minha formação na faculdade, logo depois de eu ter me formado, a área em que eu me dediquei foi inicialmente a área de dor orofacial, que é a dor que relaciona a boca com a cabeça, né? Então, todas essas áreas que relatam dores acima do pescoço foi uma área de interesse da minha parte dentro da odontologia. E em um determinado momento, a gente sabe que a musculatura da mastigação acaba sofrendo por bruxismo, por apertamento de dentes, e aí você tem alguns desdobramentos, como problemas na articulação, que é essa articulação que a gente tem aqui na mandíbula, né? E aí, sucessivamente, eu fui me dedicando a esse assunto e em um determinado momento eu percebi que os pacientes que tinham esses tipos de problema e que a gente tratava mal, que a gente não tinha uma boa solução para esses casos de dores de cabeça relacionados à área orofacial, né, eram pessoas que roncavam. E aí eu comecei a estudar esse assunto um pouco mais a fundo, né, e aí descobri um mundo que já existia nos Estados Unidos, né, isso na década de 90, a odontologia do sono presente tanto no diagnóstico, principalmente como no tratamento dentro da medicina do sono, para tratar os pacientes que tinham os distúrbios do sono relacionados à odontologia, que são, por exemplo, o ronco, que é o mais conhecido, juntamente com a apneia do sono, e o bruxismo do sono, que é o apertamento e o ranger de dentes, que provoca um desgaste dental, provoca um envelhecimento precoce da dentição, pode gerar alteração gengival, óssea, a musculatura sofre e a articulação, a ATM, a articulação da mandíbula, também sofre. Então, a odontologia do sono participa tanto do diagnóstico quanto do tratamento desses distúrbios do sono relacionados à odontologia, e eu comecei a estudar isso
na década de 90, principalmente por conta disso, porque os pacientes que roncam, por exemplo, eles têm 7 vezes mais chance de ter também bruxismo do sono. Então as coisas são muito relacionadas. Muito provavelmente a ciência mostra porque durante a formação crânio-facial, onde a boca está inserida, né, existe um desenvolvimento facial e nessa região onde ocorre o ronco, que é na garganta, que fica atrás da boca, na região que a gente chama de de boca, orofaringe, é a principal região onde ocorre ronco e apneia do sono. E o dentista compreende muito bem o desenvolvimento dessas coisas, tanto sob o ponto de vista anatômico, como sob o ponto de vista da fisiologia e da patologia da respiração durante o sono, que é onde ocorre o ronco. A partir daí, um dos grandes tratamentos para o ronco e a apneia do sono é um aparelho bucal, um aparelho dental, não um aparelho ortodôntico. Exatamente. Idealizado, conduzido por um dentista do sono. Então essa é a área. Isso que é interessante, porque assim, primeiro a gente, vamos falar que tem muita gente que sofre com esses problemas, né, mas não dá a real importância, né, e principalmente não busca o tratamento. É interessante ter alguém, um doutor, né, que realmente pesquise e veja, né, as soluções para que isso seja, né, resolvido. E, né, até mesmo nessa entrevista, né, que foi a nível nacional, muita gente acabou conhecendo esse aparelho, que é uma solução, mas assim, não é só simplesmente colocar o aparelho, não é? Não existe algo específico para cada tipo de caso, para cada tipo de pessoa, né? Explica um pouquinho sobre isso. Não, veja bem, primeiro que o ronco, não é normal roncar. Roncar é um problema respiratório do sono. Não é normal. Eu achei que em alguns pontos... Roncar é uma doença. O ronco é uma doença, é um distúrbio respiratório do sono. Significa que a sua respiração, quem ronca significa que tem uma respiração ruim durante o sono. Seja por desvio de septo, por qualquer outro. Seja por vários motivos, mas roncar não é normal. É um problema do sono. Só fazendo um parênteses, eu me considero uma pessoa magra, né, e achava, na minha ignorância, que de repente o ronco era mais relacionado a pessoas que tinham, né, um certo peso, não ou necessariamente, tinham, de repente, né, gordura em algum local. Não, veja bem, o peso é um fator de risco a mais, mas o ronco ele acontece por um fator genético, uma determinação genética, que gera uma diminuição no tônus muscular enquanto você vai dormir, né? Associada a fatores anatômicos, por exemplo, metade do tamanho da sua garganta, por onde o ar passa, que é a via aérea chamada orofaringe, metade veio do pai, metade veio da mãe. Então isso configura uma caixa craniana que forma a região da garganta de uma determinada forma, em que você já pode ter então o tubinho, que é a gargantinha ali mais estreitada. Geneticamente, anatomicamente você é assim, tá? Então, é lógico, se em um determinado momento da sua vida você ganhou peso, você vai ter mais gordura obstruindo a passagem do ar nessa região da garganta. Mas o peso não é necessariamente o principal fator que gera ronco. Não é verdade isso, tá? Deixa eu só complementar agora. O ronco, ele é um problema neuromuscular. É o nervinho que sai do cérebro, que inerva a musculatura, que diminui o tônus muscular quando você está dormindo. E isso você ganha na genética, não é culpa sua. Então eu vou ter uma conversa depois das gravações, porque eu quero saber por que eu, né, tenho um pouquinho de ronco, que eu já sei que eu tenho, porque eu também fiz aquele teste de gravar, né, eu dormindo, para saber o que acontece. Mas voltando no aparelho, como que vai funcionar isso então, para quem quiser esse tipo de tratamento? Tem que fazer... Bom, na realidade, como funciona? Exatamente. Na realidade, é importante a gente salientar que o ronco, quem ronca tem uma chance enorme de ter também a apneia do sono, tá? Então, a gente precisa ter um bom diagnóstico desse ronco. Como que é a intensidade desse ronco, como que ele ocorre.
Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é complementar um bom diagnóstico. Como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio do exame do sono, a chamada polissonografia. Em Bauru nós temos uma ótima clínica de polissonografia, que é uma clínica médica, que é a Clínica de Distúrbios do Sono de Bauru, do qual a gente trabalha junto há mais de 20 anos. Então, o paciente que ronca vai ser encaminhado para essa clínica, para esse sono dele ser completamente monitorado, onde o ronco vai ser registrado e nós vamos definir os níveis de ronco e os níveis, se tem ou se não tem, os níveis de apneia do sono. A partir daí, com o diagnóstico complementado, nós vamos poder instituir qual o melhor tipo de tratamento, qual o melhor tipo de aparelho que esse paciente vai usar para ficar sem ronco e sem apneia do sono. E aí a pergunta é os resultados. Sim. Esses resultados são em todos os casos. Existem casos específicos onde você vai fazer um tratamento, né, para amenizar ou isso é solucionável? Como funciona em relação aos resultados? Sim, quando corretamente indicado, todo o acompanhamento, tudo bem feito, o diagnóstico bem feito, a indicação do aparelho bem feito, o exame do paciente bem feito, checando se toda a musculatura, toda a anatomia orofacial e resolve-se qual é o melhor aparelho para o paciente e se vai ser tratado com um dentista do sono, a chance de sucesso é muito alta, é acima de 95%. Então é um ótimo tratamento. A gente tem que lembrar que não tem muita outra opção, né? E é importante frisar que o ronco, ele é um distúrbio de natureza crônica, portanto, ele é crônico, ele é consequentemente degenerativo. O ronco vai fazer mal para o indivíduo com o passar dos meses, com o passar dos anos. Então nós não temos outra solução, nós temos que fazer alguma coisa. Então, o aparelho intraoral conduzido por um dentista do sono é um tratamento reconhecido mundialmente por todas as sociedades do sono, a Academia Americana do Sono, a Sociedade Europeia do Sono e a nossa associação, que é a Associação Brasileira do Sono. Então, é um tratamento que não é um paliativo, ele é um tratamento científico muito bem documentado pela literatura mundial. As suas pesquisas em relação a esse assunto, onde que você buscou conhecimento fora do Brasil? Você chegou aí em outros locais? Sim. Como que foi essa pesquisa para você, lógico, também aprimorar, né? Na realidade, a primeira ideia do uso de um aparelho para tratamento de ronco surgiu em 1984 nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é o berço de toda essa história, né? Como a maioria das terapias bem-sucedidas na área de saúde. E esse pessoal, em 84, ele tirou essa ideia de um aparelho para tratamento de mandíbula atrésica de 1932. Olha como a ciência é uma coisa que evolui, às vezes, lentamente, mas ela tem o seu objetivo de quando bem conduzida. Então, eu fui para fora, a gente estudou bem isso detalhadamente, algumas vezes, e depois eu resolvi, então, validar todo o meu conhecimento que já estava acontecendo clinicamente por meio de uma pós-graduação, onde eu defendi minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo. A minha tese de doutorado foi a primeira tese de doutorado com um aparelho intraoral regulável do Brasil. Existiam algumas outras pesquisas e a minha pesquisa foi a primeira com um aparelho intraoral regulável, porque existem vários tipos, o regulável é um dos melhores tipos de aparelho. Legal. Muito interessante esse assunto. Você que pensou aí que era um probleminha básico, né? Que o marido ronca, dá uma reclamada e pá. Ó, tem muita coisa envolvida nesse assunto. E quem quiser saber um pouco mais, conhecer, fazer também, né, esse teste, toda sondar todo esse problema para tentar achar uma solução, como achar, né, você, como pode entrar em contato, como pode saber um pouquinho mais sobre essa oportunidade de resolver esse problema. Olha, hoje em dia está tão simples isso, né? É só digitar no Google, Eduardo Rolo, Odontologia do Sono. Está nas redes sociais? Está nas redes sociais, Facebook, wordpress.com, site. É só digitar no Google Eduardo Rolo, dentista do sono, odontologia do sono, tratamento do ronco da apneia, que aparece lá
consultório, site, Facebook, tudo. Legal, vale muito a pena, né, procurar esse tipo de tratamento, porque com certeza faz a diferença. É a qualidade de vida. Acho que hoje o ser humano busca bastante. Eu gosto de ressaltar um ponto fundamental, que é o seguinte, o ronco, Helder, por si só, sem você ter mais nenhum outro fator de risco, ele pode ser responsável por problemas cardiovasculares. Né? Já tem bastante pesquisa demonstrando que o ronco por si só, independentemente de qualquer outro fator de risco para doenças cardiovasculares, o ronco pode provocar, por exemplo, acidente vascular cerebral, AVC ou derrame. Existem pesquisas importantes mostrando isso cada dia mais. Então, a gente não pode brincar. O ronco é sinal, é sintoma de que você não dorme bem e de que você não tem uma respiração adequada durante o sono. Agora, se você pegar o dia que tem 24 horas e dividir por 7, 8 horas, quer dizer, 1/3 do seu dia, 1/3 da sua vida você passa respirando mal. Isso traz consequências significativas para a sua vida, para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Excelente. São muitas dicas e muita informação. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação e todo esse esclarecimento que você deu aí ao nosso público. Helder, eu que agradeço o convite, muito obrigado pelo seu trabalho, fantástico, tá? Eu acho que é um assunto que realmente interessa a população. Estou à disposição sempre para colaborar com vocês. Isso aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho do doutor, pesquisa lá, Dr. Eduardo Rolo, com certeza tem muita informação, muita coisa relacionada a todo esse trabalho que ele vem realizando durante anos. E agora, lógico, nós não somos de ferro, vamos apreciar aqui uma boa pizza na Pizza Balcão. Não conhece? Venha conhecer o quanto antes, porque você não vai se arrepender. E a gente, claro, vai se ver no próximo programa. Antes, só quero agradecer ao Jornal da Cidade, que sempre publica as nossas programações lá no jornal. Sempre vai ter alguma coisinha falando sobre o que vai ter na semana no Sabor Brasil. O pessoal também que faz os nossos uniformes, né, que é deixar lá a empresa uniformizada, Paulinho da Veste Bem, os uniformes personalizados, e o pessoal da Impacto Mídia também, a gente fica lá no telão, bonito para a cidade inteira ver. Legal. E são os nossos parceiros de sempre. E claro, você que é o nosso parceiro, sempre vai lá no YouTube, a gente tem o canal com toda a programação, TVC, e com certeza você vai ver muita novidade, muita coisa boa. E nos vemos então no próximo programa Sabor Brasil.